Na nossa aula de hoje nós vamos ver sobre a formação da nação de Israel no Egito. Como é que se deu? Na aula anterior nós vimos José sendo levado para o Egito como escravo. Ele foi vendido por seus irmãos e aí ele vai parar lá no Egito, e você lembra, esse mapa aqui nos mostra a trajetória, quando a caravana passa ali naquela região de Dotã e seguindo o caminho do mar, vai parar lá no Egito. José é vendido como escravo, ele fica na casa de Potifar, você lembra da história, depois ele acaba sendo colocado na prisão, e no final das contas José ele se torna um governador, quase um subfaraó ali dentro do Egito, porque revelou o sonho das vacas gordas, das vacas magras, espigas boas e ruins. Então nós vemos José sendo usado por Deus para poder ser aquela pessoa que daria início à nação de Israel. Como é que se dá isso? Bom, primeiro deixa eu te falar um pouco sobre o Egito. O Egito tem muita relação com a Bíblia, e nós vimos isso também na aula anterior. Existe uma relação muito direta entre o Egito e o povo hebreu, não só pela formação da nação de Israel dentro do Egito, mas porque vários personagens bíblicos estiveram no Egito. Desde Abraão, por conta da fome em Canaã, Abraão vai para o Egito e ali ele vende Sara ou entrega Sara para o faraó, porque disse que era sua irmã, aquela história que a gente já trabalhou, até Jesus Cristo. Nós vemos o povo de Israel o tempo inteiro tendo de alguma maneira uma relação com os egípcios. Aí a nação é formada ali no Egito, depois sai Israel para Canaã, o tempo passa, na época dos reis, quando Judá foi invadida, aquele povo foi parar no Egito, muitos ali, guiados inclusive pelo profeta Jeremias, acaba depois indo parar no Egito, um certo tempo, embora Jeremias tenha dito que não era para ninguém ir para o Egito, tinha que se entregar ao rei da Babilônia, essa é uma outra história, mas enfim, tem toda uma relação entre o Egito e Israel até na época de Jesus, quando os pais de Jesus Cristo, orientado pelo Senhor, de que Herodes estava querendo matar o menino recém-nascido, e aí os pais de José fogem para o Egito e ficam ali, e Jesus é criado, parte da sua criação se dá no Egito. Bom, a história egípcia é muito interessante, muito bonita, e eu queria destacar algumas coisas para que a gente entenda algumas situações dentro da nação de Israel, do povo hebreu, quando eles saem do Egito rumo a Canaã. Então, por exemplo, o Egito ele foi fundado pelos descendentes de Cã, que eram os camitas. E aquela cultura egípcia, ao longo dos anos, acabou ganhando muitas e muitas visões idólatras e pagãs. Então, era uma nação cheia de idolatria e de paganismo, embora para a sua época fosse uma nação bastante próspera, uma nação que naquele período ganhava realmente muito em prosperidade e conquistava muitas coisas, e muitas outras nações ficavam subservientes aos egípcios. Mas é interessante, eu quero te mostrar aqui justamente a questão das divindades, entendendo um pouco essa relação do Egito e das suas divindades, como eles viam as coisas, como eles se relacionavam com os deuses, como eles acreditavam, fica um pouco mais fácil para a gente entender por que aquele povo hebreu, quando sai do Egito, ele tem uma tendência incrível para a idolatria o tempo inteiro. A ponto do primeiro mandamento de Deus a Moisés e ao povo hebreu, qual foi? Olha, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, que foi o primeiro, e o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Porque a cultura egípcia, aquela cultura a qual o povo de Israel foi criado, na qual ele foi criado, aquela cultura era muito cheia de idolatria. Então vamos entender lá na frente Moisés e as questões, quando ele entra lá para libertar Israel, e vamos entender um pouco pela história do povo egípcio. Eu queria nesse momento rapidamente mostrar algumas divindades para a gente lá na frente entender um pouco aquela história do povo hebreu. Olha só, o Egito era cheio de divindades
Então, e as divindades egípcias, boa parte delas tinha a figura ou o rosto, a cabeça de um animal. O corpo muitas vezes era de uma pessoa, um ser humano. Então tinha, por exemplo, essa divindade que você está vendo aqui, ó. Essa daqui era Mênfis, né? Foi a divindade de Mênfis que chamava Apis, ou Ptah. Essa divindade representada por um touro. Veja que interessante. Você tem ali, né, todo um conceito de um deus, né, uma divindade representada por um touro. Não que o touro fosse a divindade, mas a representação dela era aquele touro. Outra divindade era essa daí, ó, Amon. Amon é deus de Tebas. Era representado, como você vê, por um carneiro com corpo humano. Uma outra divindade era Rato. Rato é deusa, olha que coisa interessante, da alegria. Era representada por uma vaca, né, curiosa. Outra, Mut. Mut é esposa de Amon, representado aqui, você veja, por um abutre. Na verdade, o corpo de mulher, né, e as asas ali de um abutre. Horus, deus do céu, representado por um falcão, como você pode ver nesta imagem. E havia muitas outras divindades. Os próprios faraós, eles eram endeusados. E o Nilo era um rio divino, era um rio sagrado. Veja que coisa interessante. Você tem ainda aqui, ó, o deus Osíris, por exemplo, ao centro, representado ali, acompanhado pelo seu filho Horus e também pela sua esposa Ísis, formando aí uma trindade, né, uma tríade. Então veja que eram muitas as divindades egípcias. E é nesse contexto que a nação de Israel é formada e criada. E quando José vai para o Egito, e tem toda aquela história que você conhece, eu não vou me ater a ela para a gente não perder muito tempo, onde ele acaba quando ele acaba se apresentando a seus irmãos na época da fome e tal, aquela história toda, e ele se revela a seus irmãos que ele era José. Os irmãos ficaram extremamente preocupados, achando que ele iria matá-lo depois da morte de seu pai. Isso não acontece. Quando Israel morre, Jacó, que passou a se chamar Israel, morre, José mantém os seus irmãos ali no Egito e aquela população cresce de maneira absurda, né? Cresce muito. Então a gente vê essa nação de Israel sendo formada aí. Agora nós vamos ver a saída de Israel. Moisés nasce, você conhece a história, que Moisés é criado pela filha de Faraó, mas é interessante que a escravidão começa no Egito, para o povo hebreu, 400 anos após a morte de Moisés, de José. José, ele enquanto estava vivo, e toda uma geração de faraós que eram semitas, como nós vimos na aula passada, eles eram ixos, esses faraós semitas protegiam os semitas. Então José era semita e quando morreu José e toda aquela geração de faraó passou e entraram faraós que não eram semitas, eles eram camitas, eram ali do Egito mesmo, aí começa uma perseguição aos hebreus para que aquele povo não cresça tanto e novamente tome conta do Egito, como havia acontecido na época dos Ixos. E o que ocorre? Aí Faraó começa a colocar fardos pesados e tratar aquele povo como escravo. E no capítulo 1, no livro de Êxodo, nós encontramos a seguinte informação: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. Inclusive a cidade de Ramsés tem esse nome em homenagem ao próprio faraó chamado Ramsés I. Muito bem. E continua a narrativa bíblica dizendo que quanto mais os oprimia, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. E diz ainda o versículo 14, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola.
Em tudo os egípcios o sujeitavam à cruel escravidão. Essa era a realidade do povo na época que Moisés nasce. E ali já tem uma população, estima-se, em torno de 1.200.000, 1.500.000 pessoas vivendo no Egito que eram israelitas. Então veja que era uma grande população. E aí foi nesse contexto que Moisés nasce. E Moisés, então, você conhece a história, ele acaba nascendo e sendo preservado, porque sua mãe o preservou, entregou ali, colocou no cesto, e a filha de Faraó viu isso no rio Nilo, ela estava tomando banho, e levou Moisés para ser criado por ela. E Moisés passou um bom período da sua vida ali, primeiros 40 anos, de acordo com o livro de Êxodo, da vida de Moisés, ele passou ali no Egito como um príncipe do Egito. Acontece que Moisés acaba matando um egípcio e por conta disso ele tem que fugir. Ele com 40 anos foge, vai viver em Midian. Midian era uma região que você pode ver aqui no mapa, que pertencia, na verdade, olha como o mapa mostra com muita clareza, a uma faixa de terra que ficava distante do Egito. Então você vê, Moisés ele foge do Egito e vai para Midian, que fica do outro lado do chamado Mar Vermelho, que mais tarde Moisés acaba atravessando aquele canal com o povo hebreu. Mas é ali que Moisés vai viver. E ele fica 40 anos ali naquela região de Midian. E é curioso a gente entender quem eram os midianitas. Midian, na verdade, é o nome de um dos filhos de Abraão. Abraão teve com Quetura. Quando Sara morre, Abraão se casa de novo e tem filhos e filhas. Vimos isso na aula anterior também. Os filhos de Abraão com Quetura são despachados. Abraão dá presente para cada um deles, assim como para Ismael, e fica só Isaac, que era o filho da promessa, herdando toda aquela terra de Canaã. Pois bem, aí o que acontece? Esse povo de Midian, esses descendentes de Midian, se torna um povo muito numeroso, uma grande nação. Deus sempre cumpriu com Abraão a promessa de que eu farei de ti uma grande nação. Embora Isaac fosse o filho da promessa, do qual viria Israel e ali Jesus Cristo, os outros filhos de Abraão também foram abençoados. Ismael criou um grande povo chamado os ismaelitas, e aí você vê vários outros filhos de Abraão também formando povos e nações. Essas nações lá na frente ficaram brigando com Israel, por conta da terra que, obviamente, Abraão deu para Isaac e esses outros descendentes lá adiante. Isso vai até hoje, essa guerra, vários descendentes de Abraão lutando por uma faixa de terra, que é aquela faixa de terra hoje ali da Palestina, Israel, enfim. Bom, então esse povo, ele deriva-se dessa descendência de Abraão. Então isso mostra também que aqueles midianitas, eles tinham uma cultura de Abraão, em termos até religiosos. Abraão era o herói, o pai da fé. Então eles tinham essa visão do Deus de Abraão, como Israel também teve esta visão. Tanto que Jetro, o sogro de Moisés, era um sacerdote em Midian. Então, eles possuíam muito provavelmente as mesmas tradições de Abraão e até as tradições religiosas também. E quando Abraão despede todos aqueles seus filhos e deixa tudo para Isaac, como eu falei há pouco, isso causou um grande transtorno, um grande problema. E Moisés, então, ele vai para Midian porque certamente ele conhecia que ali havia uma cultura muito semelhante à cultura de Israel herdada, o povo de Israel tinha herdado de Abraão. E ali ele vive, constitui família. Acontece que ele fica agora 40 anos ali em Midian. Só que Deus o alcança. Então, 40 anos depois da sua ida para lá, agora ele já está com 80 anos, e aí vem aquele episódio da sarça ardente. Moisés ele entra num local, no Monte Horebe, chamado Monte de Deus, e naquele monte há uma chama, há uma árvore, um arbusto pegando fogo o tempo todo e a chama nunca se consumia. Bom, aí tem aquele encontro de Moisés com o Senhor e Deus o manda de volta. A Moisés pergunta: quem é o Senhor?
E aí a resposta de Deus para Moisés foi: eu sou. Vai lá e diz que eu sou te enviou. Moisés não entende nada. Que história é essa do eu sou? E aí Deus vai revelando para Moisés quem ele era. Por quê? Moisés quis saber o nome. Qual é o teu nome? Como é que tua cara? Lembra que nós vimos há pouco? As divindades egípcias tinham uma cara. Moisés sabia disso, foi criado no Egito. As divindades egípcias tinham uma feição, tinha nome e tinha inclusive função. É o Deus disso, é o Deus daquilo, é o Deus que faz aquilo outro. Era o Deus de algumas ações específicas. E aí quando Moisés é chamado por Deus para voltar para o Egito, a questão que ele levanta com Deus é: tá, eu vou chegar lá no Egito, e aí? Eu vou dizer, bom, Deus me mandou, e o povo vai me perguntar qual dos deuses que nós conhecemos está te mandando. Ele teria que dar um nome, ele perguntar para Deus: bom, quem é o Senhor? Qual o teu nome? Qual é a tua visão? Qual é a tua cara? Deus diz para Moisés: Moisés, você vai lá e diga o seguinte: eu sou. Não tem nada a ver, eu não sou aqueles deuses egípcios. Diz que o eu sou te enviou. Eu sou tudo, eu sou o Criador, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu criei todo o universo. Eu sou, vai lá e diga isso. Então é um Deus que não tinha aparência física, um Deus que não tinha nome, e Moisés deveria ir lá e se apresentar ao povo hebreu dizendo: olha, o eu sou mandou libertar vocês. Dá para entender a dificuldade de Moisés no cumprimento dessa ordem de Deus, porque não era fácil, era um povo, insisto, que não tinha uma cultura espiritual, religiosa de Abraão, como nós imaginamos. 400 anos entre José e aquele povo que estava saindo do Egito. Então era um povo criado na idolatria. E vimos há pouco como era idólatra aquele povo, como era idólatra o Egito. Então tudo isso contribuía para que Moisés ficasse realmente muito angustiado. Eu sou, e aí, o que eu vou fazer agora? Mas ele, no final das contas, acaba obedecendo a ordem. E ele vai para o Egito. E ali no Egito ele tem a missão de libertar Israel. Como ele libertaria Israel? Aí Deus disse para ele: eu vou enviar alguns sinais ali no Egito, que são as pragas. Eu vou enviar alguns sinais. E esses sinais vão mostrar quem eu sou, tanto para o faraó quanto o povo que você vai liderar. E Moisés então volta, meio contrariado, mas volta, vai lá, e ele vai ter o tempo ali de encontro com Deus, e naquele seu tempo de encontro com Deus, que ele teve ali em Midian, ele agora vai para poder ter a função, a missão de libertar Israel. Pois bem, agora vamos ver então essas pragas e entender aquelas divindades egípcias.